falando de economia. Falar de economia. Não basta pensar na economia. Economista. A economia encolheu. Assuntos da economia. Economia. Cara, economia. 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 Olá a todos, aqui é a Luísa Pinesi, economista da XP. Sejam bem-vindos a mais um episódio do EconoCast, nosso bate-papo de economia quinzenal com a equipe de analistas da XP, onde nós comentamos sobre cenário econômico, notícias, impactos em mercado e tudo de mais relevante que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo. Aqui comigo temos Caio Megali, como sempre, né? Todo episódio eu apresento ele, co-host do EconoCast e economista-chefe da XP. E Rodolfo Margato, o Rodolfo é do nosso time também, o Rodolfo ele cuida dos dados de atividade aqui na XP, né? E o episódio de hoje é muito importante porque a gente acabou de publicar o nosso relatório Brasil Macro Mensal e tivemos mudanças relevantes nas nossas projeções, né, Caio? É isso, Luísa. Primeiro, prazer estar aqui com vocês em mais um EconoCast. E a gente faz esse ciclo, né, de revisão de cenários todo mês. E no mês passado, a guerra tinha acabado de começar. A nossa hipótese de preço de petróleo, que é um preço bastante relevante para a economia brasileira, né, principalmente depois das descobertas do pré-sal, etc., o Brasil passou a ser o petróleo passou a ser um item muito importante da nossa economia. A gente tinha uma premissa de preço de petróleo de $60 o barril, que era a realidade ali de janeiro, fevereiro. O risco, na verdade, era até para baixo. Os especialistas de petróleo diziam que tinha sobreoferta, o preço podia cair, etc. Aí veio o problema da guerra. Era assim, tinha acabado de acontecer, a gente não sabia se a guerra ia durar um dia, 2 dias, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 6 meses. O preço tinha subido para perto de $100 o barril, mas muito volátil, né? Naquele momento, no mês passado, a nossa decisão foi o seguinte: mantém os $60, então as projeções não mudaram, mas a gente fez uma série de exercícios de elasticidade, a gente trouxe aqui para o EconoCast, né, nos episódios passados. O impacto sobre contas públicas, que é positivo, né, arrecada mais, impacto sobre balança comercial, que você acompanha muito de perto, que também é positivo, impacto de alta na inflação, taxa de juros, preço do petróleo em alta, a inflação no mundo inteiro acaba subindo, os mercados futuros de taxa de juros passaram a precificar um cenário de juros mais altos. Mas naquele momento a gente preferiu trabalhar nas elasticidades e não mudar, até porque a gente não sabia quanto a gente colocava de petróleo, estava muito volátil. Passado um mês, a Primeira Guerra foi se estendendo, né, o petróleo foi se estabilizando em torno de $100, $105 o barril. Hoje, no momento que a gente está gravando, está 108. Os mercados futuros ainda imaginam que em algum momento o Strait de Hormuz vai se normalizar e o preço do petróleo vai cair um pouco, talvez para 90, 95, 80, também tem uma incerteza, mas já dá para fazer o ajuste nas projeções agora, já dá para incorporar pelo menos para esse ano que os preços vão ser mais altos. A balança comercial já está mais positiva, a inflação já subiu, então tem uma série de coisas que aconteceram, né? Então, neste documento de hoje, né, no nosso relatório macro mensal que nós publicamos agora referente a abril, aí sim as projeções novas já estão todas lá. Aumentamos a projeção de inflação, melhoramos a balança comercial, o Rod vai dar os detalhes aqui, né, do racional. A taxa de câmbio do Brasil tem se mostrado bastante firme frente a esse cenário todo. O real foi uma das melhores moedas, né, as moedas de melhor performance este ano, justamente porque, apesar de ser um problema para o mundo inteiro, relativamente o Brasil está mais bem posicionado. Então a Bolsa andou bem aqui, está perto das máximas, a taxa de câmbio voltou a se valorizar. Nós fizemos um ajustezinho na nossa projeção, a gente projetava 5,60, né, no final do ano, baixamos para 5,30, incorporando essa realidade aí do Brasil relativamente melhor que os demais. Agora, o que não voltou ao que era antes, né, em termos de preço de ativos, são os juros futuros, porque a inflação sobe e o Banco Central acaba tendo que reagir. Não necessariamente subindo juros, depende da realidade de cada país. Mas diante de um choque tão forte como esse, alguma mudança na rota da política monetária tem que acontecer. Então, países que estavam imaginando que iam manter os juros estáveis, agora estão discutindo alta.
países que imaginavam cortar juros estão discutindo cortar menos. E eu acho que é o caso do Brasil, né? O Brasil tinha um espaço relevante para corte de juros, em torno de 3 a 4 pontos percentuais nos próximos 18 meses. Acho que esse espaço, pelo menos no curto prazo, fica menor. O BC tem que reagir, tem que mudar seu plano para fazer o que a cartilha recomenda, né, Rod, ao Banco Central, que é o seguinte: curto prazo a inflação vai subir. Então não adianta tentar combater esse efeito de primeira ordem, né? A gasolina vai estar mais cara na bomba, os preços dos alimentos sobem por causa de transporte, etc. Não tem muito jeito. Mas ao longo do tempo, essa alta inicial de petróleo, gasolina e coisas mais diretamente ligadas ao choque não podem se traduzir, né, em inflação mais alta também no ano que vem, em outros itens que têm pouca relação, ou seja, a inflação não pode espalhar. Então, o Banco Central tem que trabalhar para que isso aconteça. Então, provavelmente, ele vai cortar menos os juros, que é exatamente o que está refletido no nosso relatório. Legal, e aí, só para a gente aprofundar um pouco mais aqui, eu queria começar com o Rodolfo, né? O Caio comentou bastante aqui da alta dos preços do petróleo, né? Deu um resumo do que a gente colocou no nosso relatório. E começando primeiro por atividade econômica, né? Porque, por um lado, a gente é visto como um vencedor relativo, porque tem mais renda ali vindo, por exemplo, de maiores vendas de petróleo, isso acaba impactando positivamente na atividade. Só que a gente colocou um viés negativo para o PIB, né, no nosso relatório, porque o que na verdade está compensando esse efeito positivo sobre a atividade econômica? Certo, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar aqui do EconoCast. E eu acho que o Caio descreveu, em linhas gerais, muito bem, né, o cenário, né, e as atualizações promovidas nessa edição do nosso Brasil Macro Mensal. Então, começando por atividade, né, Luísa, como você perguntou. Nós mantivemos as projeções por hora para o crescimento do PIB este ano e no próximo, em 2% e 1,2%, respectivamente, mas desta vez adicionamos, sim, um viés baixista. Como você também bem mencionou, o Brasil ele se defende talvez um pouco mais, ele sente menos o impacto comparativamente a outras economias, porque o petróleo atualmente é o principal item da nossa pauta exportadora. A nossa revisão de balança comercial ficou ali na ordem de 20 bi de dólares, né, impactando, levando ao menor déficit em conta corrente. Isso também traz alguns efeitos positivos para a atividade doméstica. Claro que movimenta principalmente a indústria extrativa, mas há efeitos indiretos, né, que se espalham, né, para outros setores da atividade econômica. Então o Brasil parece sentir menos do que os seus pares. No entanto, há efeitos adversos na atividade. Os principais são menor poder de compra das famílias, né? A gente já está observando uma pressão inflacionária em combustíveis e alimentos, isso são itens essenciais, né, do orçamento familiar. Isso acaba reduzindo o poder de compra das famílias para o consumo de outros bens e serviços. Além disso, há um potencial efeito sobre investimentos privados, especialmente, e também o consumo de bens duráveis, devido à ampliação das incertezas no ambiente econômico local e global e o menor espaço para corte de juros, como o Caio já bem descreveu. Então, alguns efeitos já estão sendo sentidos na economia brasileira, especialmente essa pressão inflacionária que tira a renda disponível às famílias, e outros efeitos potenciais. Então, por enquanto, a gente manteve as projeções em 2% de crescimento este ano, 1,2% no próximo, porque afinal tem essa melhora de balança comercial, de arrecadação fiscal, né? O petróleo acaba ajudando por um lado e a gente espera coletar mais informações, mais dados de alta frequência para eventualmente promover uma mudança de projeção. Mas sem dúvida, claro, é um viés baixista em torno desses números. E qual seria o contrafactual se não tivesse esse cenário ocorrendo, né, agora? Se desde ali o dia 28 de fevereiro estaríamos ceteris paribus com o que tinha acontecido ali no primeiro bimestre do ano? Ótima questão, Luísa. Provavelmente seria o contrário. A gente atribuiria um viés
altista para a projeção de PIB de 2% este ano, porque afinal os últimos dados de atividade vieram um pouco acima das expectativas, dados referentes a janeiro e fevereiro deste ano. A produção industrial, vendas varejistas, setor de serviços, todos no campo positivo, após dados decepcionantes no fechamento de 2025, de tal forma que o nosso tracker, né, que é a estimativa de alta frequência para o PIB do primeiro trimestre de 2026, começou este ano apontando para alta de 0,6%, 0,7% em relação ao último tri do ano passado, atualmente aponta para crescimento de 1%. Então, os últimos dados, né, de atividade mais fortes, além disso, alguns sinais, né, de solidez no mercado de trabalho, é uma desaceleração bem gradual da geração de empregos, a taxa de desemprego continua nas mínimas históricas, e veja que mesmo o mercado de crédito, que arrefece, afinal é um cenário com juros altos, juros restritivos, uma piora nas métricas de endividamento das famílias, mas quando a gente olha para as concessões de crédito, elas continuam em bons níveis. Tá? Então, não fosse o conflito no Oriente Médio, provavelmente estaríamos atribuindo hoje um viés de alta para a projeção de crescimento de 2% no PIB 26, mas o conflito acaba adicionando uma série de riscos, como já comentado. E é interessante, né? Eu perguntei isso exatamente por isso. Se a gente olhar para o que a gente vinha publicando nos nossos primeiros relatórios ali do ano, né? Nossas projeções estavam indo ao contrário do que estão indo hoje, né? Então, parece que não, mas o conflito ali já está durando um mês, mas os impactos, eles não são mais temporários, né? A gente já vê ali, como o Caio falou, uma alta na inflação, até que a gente reajustou, né, Rodolfo, nossas projeções para a inflação desse ano. Do ano que vem ainda não, né? Do ano que vem a gente ainda está esperando um pouco. Correto, a gente já havia revisado, né, a projeção para o IPCA de 2026 de 3,8% para 4,5%, né, especialmente pela pressão nos combustíveis, em alimentos. Por hora, a gente mantém a projeção de 4% para o IPCA de 2027, que já estava acima da expectativa do Banco Central e a mediana de projeções ali do Boletim Focus, porque há fatores que se compensam, né, na nossa interpretação atual. Primeiro, claro, uma maior inércia inflacionária de 2026 para 2027. Né? Esse IPCA projetado este ano de 4,5% e não de 3,8%, carrega uma inércia também para a inflação do próximo período. Além disso, a gente começa a observar uma piora, na verdade a gente já vinha observando uma piora das expectativas de médio prazo, né? O Boletim Focus vem trazendo um aumento semana após semana, não apenas para 2026, também para os próximos anos. Por outro lado, como o Caio mencionou, a gente revisou um pouco para baixo a projeção de taxa de câmbio, trabalhando agora com níveis um pouco mais apreciados, 5,30 este ano, 5,50 no próximo, e pela reação de política monetária, talvez seja o grande elemento. O Caio também introduziu esse assunto. Aparentemente há um espaço limitado para corte de juros num ciclo que já teve início, né? O Banco Central, o Copom, cortou a Selic em 0,25 ponto percentual na última reunião, de forma ainda mais cautelosa, claro, diante do cenário de guerra no Oriente Médio e todas suas incertezas, e o espaço parece menor, dada essa pressão inflacionária de curto prazo e talvez esses efeitos de segunda ordem, ou seja, a piora de expectativas, né, essa piora da inflação chegando a horizontes mais longos. Então, no nosso cenário revisado, a gente subiu a projeção de taxa Selic, de 12,75% para 13,5% no final de 2026. A gente trabalha com mais um corte na Selic de 0,25 ponto percentual na reunião de abril, depois cortes a meio ponto percentual, até ali antes das eleições, quando a gente imagina uma pausa para avaliação do cenário. Então agora 13,5% de Selic. E para o ano que vem a gente trabalha com 11,5%. Né? A expectativa anterior era de 11%. Tá? Então, ainda vemos corte de juros, mas um espaço menor do que a gente imaginava aí nos últimos meses. E especialmente no curto prazo, né, Roger? Porque a reação tem que ser agora. Se o Banco Central consegue fazer uma reação mais firme e segura
aquele repasse que eu estava comentando antes, do choque de primeira ordem para os efeitos de segunda ordem, aí lá no ano que vem ele pode voltar a retomar a trajetória de corte de juros. Tanto que a gente mudou pouco o final de 27, né? O final de 27 a gente tinha 11, tem 11,5, mas o que a gente mudou mais foi a trajetória para chegar até lá. Segura um pouco mais, né? Garante que esse repasse vai acontecer, espera passar a guerra, né? Aí tem uma premissa importante, né? Você mencionou como que a gente acha que o Banco Central vai se comportar ao longo do tempo, mais um corte de 25, depois acelera para 50. Essa aceleração para 50 depende, claro, do petróleo ir para onde a gente imagina que ele vai, que é aquele cenário de $90 esse ano, 80 no ano que vem. Se o petróleo continua 100, 110, ou pior, né, tem um choque adicional e ele sobe mais, aí as projeções de inflação vão ser afetadas novamente, possivelmente o risco de transmissão para 27 aumenta, especialmente em ano de expansão fiscal, impulso à demanda, daí talvez ele tenha que ser ainda mais cauteloso, né? Então, achamos que a guerra vai em algum momento se equacionar, o estreito vai reabrir, o preço do petróleo vai acomodar, e nesse cenário o Banco Central pode cortar um pouquinho mais, a inflação ela, de 27 fica onde estava, né? Tem mais inércia de um lado, mais juros e menos câmbio do outro. Mas, de novo, para que isso se materialize, é super importante que a guerra se resolva, porque enquanto a guerra não se resolver, a espada vai ficar em cima da cabeça do Banco Central. Sem dúvida, essa hipótese é crucial, né? Que o petróleo volte para 90, 80 dólares, acima do que a gente trabalhava inicialmente, aqueles 60 dólares comentados, mas não os 110, 105 que estão na tela. Sem dúvida, seria um outro cenário se o petróleo, se o preço do petróleo não ceder alguma coisa, se a gente tiver uma clareza sobre, né, o fim do conflito. Sem dúvida, é uma hipótese fundamental. Caso contrário, o espaço pode ser ainda menor. E deixa eu puxar a Luísa. A Luísa está muito confortável ali só como âncora do podcast, mas eu quero saber mais detalhes do setor externo e do câmbio. Né? Eu acho que câmbio talvez seja a pergunta que a gente mais recebe dos nossos clientes, e você é a nossa especialista aí nas contas externas e essa dinâmica, especialmente do real contra o dólar. Então conta aí um pouquinho como é que você está vendo e o que a gente mudou nas nossas projeções para embasar essa expectativa de um real um pouquinho mais forte. Boa, assim, pensando na parte de setor externo, balanço comercial, balanço de pagamentos, acho que é um dos únicos ali efeitos positivos de todo esse conflito que a gente está vendo aqui, né? O Caio bem mencionou, nossa balança comercial de petróleo representa ali cerca de 46% do saldo comercial total, né? Foi o que representou nesses últimos anos, então nós subirmos nossa projeção ali de 60 dólares por barril na média desse ano para 90, né, é muito relevante para as nossas projeções de balanço comercial, né? Até por isso que nosso saldo comercial foi revisado ali de em torno de 70 bilhões nesse ano para cerca de 85 bilhões. Bastante coisa. Tem, claro, efeitos negativos ali vindo de maior aumento de fertilizantes, né? O Oriente Médio, ali a região do Irã, exporta bastante milho do Brasil. Tudo que eles exportam de milho, 90% vem do Brasil. Então, assim, é parte relevante, mas ainda o efeito positivo, o líquido, né? O efeito líquido é positivo, muito por conta ali desses preços, do preço mais alto de petróleo, né? E, consequentemente, os termos de troca, né? Que ali uma razão de preço de exportação sobre o preço de importação, ele melhorou. O que fez nossa balança comercial melhorar, e também o déficit em conta corrente do Brasil reduziu significativamente, vai reduzir significativamente com esse efeito, né? Nossas projeções ali estavam apontando para um déficit de 78 bilhões, né? E agora a gente projeta um déficit em conta corrente de 58 bilhões, né? 2,3% do PIB, desde ali 2 anos a gente está vendo o déficit, um efeito ali muito cautela, muita atenção dos analistas, né? Normalmente era uma conta ali que a gente acompanhava mais de lado, só que demandou muita atenção recentemente. Acho que vale ressaltar que, dada que toda essa melhora vindo do saldo das contas externas,
terem vindo desse preço de petróleo mais alto por conta do conflito, acho que ainda é um cenário que demanda atenção, né? Porque o conflito ainda é incerto, nós não sabemos se os preços vão aumentar ou se o conflito se resolver, o estreito abrir, pode até vir abaixo, né, das nossas projeções, a média do petróleo. Então, ainda acho que melhorou, mas a gente ainda tem que esperar ali, ter uma cautela na parte do nosso balanço de pagamentos, né? E aí, com relação à taxa de câmbio, termos de troca também melhoram as nossas projeções para a taxa de câmbio, né? A gente, desde do meio do ano passado, a gente está vendo esse movimento de rotação global que tem feito os investidores estrangeiros investirem mais em países emergentes, né? Então, a gente viu a taxa de câmbio se apreciar desde o ano passado. Esse ano mesmo, com todo o conflito aqui que a gente comentou, ela também ali está se mantendo em níveis apreciados. Então, essa história, né, isso que está acontecendo junto com termos de troca mais favoráveis deve ajudar ali ainda mais a sustentar a taxa de câmbio em níveis apreciados, né? Então, até por isso que nós revisamos nossa projeção de R$ 5,60 por dólar no final de 2026 e agora a gente projeta uma taxa de câmbio em R$ 5,30 por dólar ao final desse ano. Você acha que a gente pode ver o câmbio abaixo de 5 nos próximos dias, semanas? Acho que é possível, né? A gente tem visto taxa de câmbio em níveis... no momento que a gente grava esse podcast, está em torno ali de 5,15, né? Está quase lá, né? Exato, está quase lá. E os modelos também, né, Rodolfo? O Rodolfo aqui me ajuda a rodar os modelos. Dá ali uma taxa de câmbio efetiva em torno de R$ 5,00 de câmbio nominal, né? Então, não sei, se dólar dos Estados Unidos vier a depreciar, né? Ou se tiver mais um choque positivo ali de termos de troca, eu acho possível, porque nosso balanço comercial, né, vem muito fluxo vindo de preços mais altos e não é só petróleo, né? Acho que vale falar que quando o preço do petróleo fica mais alto, isso aumenta o custo, como o Rodolfo falou, a gente ajustou ali a projeção de inflação, isso aumenta o custo de tudo, principalmente das outras commodities. A gente exporta muitas commodities aqui no Brasil, então isso é bom para a taxa de câmbio. E esse ponto que vocês trouxeram é super importante, porque mesmo antes do conflito no Oriente Médio, a gente já vinha observando uma tendência de apreciação do câmbio, pela rotação global, que a Luísa também destacou. A gente já tinha visto ali o câmbio em 5,15, perto de 5,10. Claro que o conflito, por um lado, né, traz uma maior aversão a risco, né, aumenta o prêmio de risco, tem uma baita incerteza sobre os efeitos aí, geopolíticos e econômicos. Por outro, o Brasil ali é um grande exportador de petróleo, já foi bem aqui discutido, então tem esses sinais nas duas direções, mas é importante lembrarmos que antes mesmo do conflito, da guerra, a gente tinha um câmbio um pouco mais forte. Então também corroboro, né? Concordo com essa avaliação de que dá para chegar no 5, até eventualmente um pouco abaixo. Hoje parece ter uma probabilidade maior do que câmbio a 5,50 ou acima disso. E também porque nós estamos confortavelmente longe das eleições, né? Eleições são períodos em que os ativos ficam mais voláteis, podem ficar mais premiados, né? Os prêmios de risco podem subir, etc. Mas assim, está muito longe, a eleição parece bem empatada, nada muito relevante, posso até queimar a língua aqui, mas nada muito relevante parece acontecer do ponto de vista de apontar com clareza se vai o resultado da eleição vai ser para um lado ou para o outro no curto prazo. O segundo semestre é uma outra história, mas eu acho que essa análise que a gente está fazendo aqui da possibilidade do câmbio vir para 5 ou até abaixo disso é um tema mais de curto prazo, né? Enquanto eleições, essas incertezas fiscais não voltarem ao centro das atenções, a gente continuar olhando para o Brasil relativamente a outros países e se beneficiando do choque externo, acho que a gente pode ver o câmbio se valorizando um pouco mais, até ajuda um pouco o Banco Central, né? Porque o câmbio mais valorizado ajuda no controle da inflação. E é isso, e até por isso a nossa projeção para o final do ano é 5,30, né? É uma discussão sem dúvida mais perto de 5 aí nesse curto prazo. A gente ainda tem a gente ainda acha que em algum momento vai ter algum efeito ali de talvez fiscal, eleições que devem, né, não devem deixar a taxa de câmbio a níveis tão apreciados.
até o final do ano. Mas, claro, isso vai ser assunto para os próximos Econocasts, né? Isso eu venho falando ao longo de todos os episódios. Aqui no Econocast a gente vai continuar trazendo atualizações desse e de outros assuntos. Muito obrigada aos nossos ouvintes. Continuem acompanhando os nossos episódios no Econocast do YouTube ou no seu tocador de podcast favorito. E lembrando que todas as nossas análises, relatórios e recomendações você encontra em nossa plataforma conteúdos.xpi.com.br. Mais uma vez, obrigada, Caio, obrigada, Rod, muito obrigada aos nossos ouvintes e até o próximo Econocast.